Hello guys, how are you? I hope you're fine. Vamos iniciar agora a nossa aula 15, referente ao dia 14 de setembro de 2020. Nossa routine, o assunto de hoje será Past Continuous. Essa matéria está nas páginas 339 até 341 do livro de vocês. So let's go, about Past Continuous. Vamos lá, então, sobre o Past Continuous. Também pode ser chamado de Past Progress e é o passado contínuo. É usado para se referir a uma situação que estava em andamento em um determinado momento do passado. Sobre a forma afirmativa do Past Continuous, será nessa seguinte estrutura: sujeito mais verbo to be no Simple Past mais verbo principal com ing. Exemplo: I was reading the newspaper. Eu estava lendo o jornal. I, sujeito, was, verbo to be no Simple Past, reading, verbo principal com ing. Sobre a forma negativa, será sujeito mais verbo to be no Simple Past, mais not mais verbo principal com ing. Exemplo: They were not watching TV. Eles não estavam assistindo TV. Sujeito, they, verbo to be, were, not, porque é uma negação, watching, verbo principal com ing. Forma interrogativa, na frente vem o verbo to be, no Simple Past, mais o sujeito, mais o verbo principal com ing. Was he sleeping? Ele estava dormindo? Então vamos lá. Was, verbo to be. Sujeito, he. Sleeping, verbo principal com ing. Os exercícios serão das páginas 342, 343 e 344. Agora, algumas observações. O verbo to be do Past Continuous deve sempre concordar com o sujeito, porque nós temos was ou were. Um é singular, que é o was, e o were é o plural. O verbo to be, neste caso, tem a função de verbo auxiliar. O verbo no gerúndio, por sua vez, é o verbo principal, ou seja, o verbo que tiver ing é o verbo principal. Por ser o verbo principal, o verbo no gerúndio, terminado em ing, não se altera conforme muda o sujeito da oração. Então, independente se o sujeito for plural ou singular, o verbo principal vai continuar o mesmo, só adicionar ing ao final dele. O past continuous também pode ser usado quando duas ou mais ações acontecerem ao mesmo tempo no passado, tá bom? Então, a seguir, ficará o gabarito das páginas 342 até 344. Voltem aqui para verificar as respostas de vocês, tá bom? Bye, bye, guys!